Oi crianças, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história que vai falar sobre um pouquinho depois de quando Jesus ressuscitou, que foi a última história que eu contei aqui. Espero que vocês gostem da história. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Vamos lá fechar os olhos e fazer a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelos dias de hoje, muito obrigado porque o Senhor está aqui com a gente, Pai. Venho te pedir que o Senhor abençoe as crianças, os pais das crianças, e que a gente aprenda muito com essa história, Senhor, de hoje, e que a gente, Senhor, fale sobre Jesus para todo mundo que a gente conhece, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz por nós, em nome santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar e dar vida eterna. Amém. Então, crianças, vamos para a história. Então, vamos à história. Então, crianças, vocês lembram que mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu gravei um vídeo, a gente estava no dia da Páscoa, e eu gravei um vídeo falando sobre a ressurreição de Jesus. Hoje eu vou contar mais ou menos a continuação dessa história. Hoje, se vocês não lembram, no último vídeo eu falei que Jesus, depois de ressuscitar, ficou ali uns 40 dias aqui na Terra. E sabe o que aconteceu depois? Depois desses 40 dias, Jesus subiu aos céus. E é essa história que eu vou contar hoje. Mas primeiro, vocês sabiam que existia um homem que ele não era discípulo de Jesus, ele não era um dos 12 discípulos de Jesus, mas ele investigou a vida de Jesus, investigou o nascimento, investigou como morreu, como ressuscitou. Sabe qual é o nome desse homem? O nome desse homem era Lucas. E vocês sabem que profissão que Lucas tinha? Qual era a profissão dele? Lucas era um médico. E esse Lucas, o que ele fez? Ele investigou muito sobre o nascimento, né, de Jesus, sobre a morte, Jesus, como ele aceitou, enfim. E ele também investigou, perguntou, pesquisou, descobriu que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos durante 40 dias, né, como eu tinha falado. E ele também contou como foi esse último encontro de Jesus com seus amigos. Enfim, e aí como aconteceu esse processo, essa questão, depois de 40 dias Jesus subiu aos céus? Como isso aconteceu? Sabe onde eles estavam? Eles estavam em um monte. Eles já tinham comido e eles estavam conversando quando Jesus deu uma ordem para eles. Sabe qual que era a ordem? Fiquem na cidade de Jerusalém. Esperem a promessa do Pai se cumprir para vocês. Crianças, vocês sabem o que Jesus estava fazendo? E vocês sabem o que Jesus estava falando, crianças? Jesus estava falando da promessa, e essa promessa era o Espírito Santo. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo ia viver em cada um dos discípulos. Você pode ver o Espírito Santo? Não, a gente não pode ver o Espírito Santo, né? Como, por exemplo, vocês estão me vendo. A gente não pode ver como vocês estão me vendo. Mas Jesus sabia que ele voltaria para o céu e que seus amigos não o veriam assim como como vocês estão me vendo agora. Mas ele sabia que o Espírito Santo ficaria no coração de cada um. No começo, eles não estavam muito entendendo essa questão do Espírito Santo, eles não estavam entendendo muito bem como é que isso ia acontecer, quando isso ia acontecer, mas enfim, eles estavam preocupados com outras coisas. Mas Jesus disse que eles iriam receber o Espírito Santo, e isso daria um poder para eles. Uau! O que vocês acham? Qual seria esse poder? Será que esse poder é de ficar mais forte, crianças?
Não é de ficar forte, crianças. Esse não era o poder. Jesus disse que eles teriam um poder para ser testemunhas dele. O que será que é uma testemunha, crianças? Testemunha é uma pessoa que fala o que sabe e fala a verdade. E o que isso queria dizer? Que quem conhece e ama Jesus deve falar o que sabe sobre ele aos outros. A gente sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados. A gente sabe que ele ressuscitou e está no céu, preparando um lugar para quem crê nele. A gente sabe tudo isso, né, crianças? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que contar para todo mundo que a gente conhece sobre isso. Sobre Jesus, que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ele está lá preparando um lugar para quem crê nele. Mas Jesus não parou ali não. Ele disse que os seus discípulos seriam testemunhas em todos os lugares, perto e os lugares longe também. Quando Jesus terminou de falar essas coisas, alguma coisa do nada aconteceu. Ele começou a retornar para o céu, ele começou a subiu. A Bíblia diz que ele foi subindo, até que uma nuvem o encobriu. Os discípulos ficaram assim, olhando para cima. E de repente outra coisa incrível aconteceu. Apareceram 2 homens vestidos de branco e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Puxa, que incrível, né, crianças? Eles mal podiam acreditar em tudo aquilo. Então, os discípulos eles não perderam tempo não. Eles foram para a cidade de Jerusalém, afinal, Jesus havia dito que eles deveriam ficar lá, não é verdade? Eles desceram um monte, foram para casa e sabe o que eles fizeram? Eles ficaram em oração. Você sabe o que aconteceu depois? Então, crianças, sabe o que aconteceu depois? Vocês lembram que quando Jesus disse que ele tinha uma promessa para cada um dos discípulos, né? Os discípulos eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo, o que significava, né? Mas eles obedeceram a ordem do mestre de ficar ali em Jerusalém. E os dias foram passando, e a cidade de Jerusalém estava lotada de gente por causa de uma grande festa dos judeus, chamada Pentecostes. E foi exatamente durante essa festa que algo muito incrível aconteceu. Os discípulos e outros seguidores estavam reunidos quando, de repente... O que está acontecendo? Que barulhão é esse? Esperem aí, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Apareceram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, mas não queimavam ninguém não. E então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Que tremendo! Eles só sabiam falar a língua deles. Mas depois do vento e do fogo, eles puderam falar línguas que nunca estudaram. A promessa de Jesus se cumpriu. Eles estavam muito felizes. E vocês sabem o que fazemos quando Deus realiza algo em nossas vidas? A gente conta para todo mundo. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles foram para a cidade e vocês lembram que eu disse que Jerusalém estava ali acontecendo uma festa na cidade? Enfim, tinha gente de vários lugares e cada um falando a língua do seu país. E agora? Como falar de Jesus para as pessoas que falavam em outras línguas? Foi aí que o Espírito Santo os ajudou mais uma vez e algo extraordinário aconteceu. Alguns homens viram tudo isso
E eles ficaram muito surpresos, eles falaram: o que isso tudo quer dizer? Mas alguns nem ligaram, disseram que os amigos de Jesus estavam todos loucos, alterados. Puxa, é triste, né? Quando a gente vê que muitas pessoas não querem saber de Jesus, né, crianças? Mas isso não tirou a coragem nem o ânimo dos discípulos. E Pedro foi logo falando: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que vou dizer. Essas pessoas, elas não estão alteradas, como vocês estão pensando. Porque são apenas 9 horas da manhã. Então ele falou sobre Jesus para toda aquela gente. Ele disse claramente que o Senhor Jesus tinha morrido, mas estava vivo de novo e que é o nosso Salvador. As pessoas que estavam prestando ali atenção, elas começaram a perguntar: e agora o que a gente tem que fazer? E que resposta Pedro e os discípulos deram? Eles disseram: arrependam-se a cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para que seus pecados sejam perdoados e vocês receberão o Espírito Santo. Crianças, isso não é demais? Aquelas pessoas ouviram, confiaram em Jesus e foram batizadas. Foram quase 3.000 pessoas. Muita gente, né, crianças? E que alegria! A família de Deus estava crescendo, crianças. A igreja estava começando. De 11 pessoas, passou para 120 pessoas. E de 120, já eram mais de 1.000 seguidores de Jesus. E sabe como eles viviam? Eles gostavam de estar juntos, orando e aprendendo sobre Jesus. Eles também comiam juntos e eles também se ajudavam sempre. A alegria era muito grande e isso cativava outras pessoas e muitos passaram a confiar no Senhor Jesus. Então, crianças, gostaram da história? Com essa história, a gente pode ver que os discípulos, mesmo com as pessoas, até algumas pessoas não acreditando neles, eles continuaram a falar de Jesus para as outras pessoas. E sabe o que a gente tem que fazer? A mesma coisa. A gente tem que falar de Jesus para todas as pessoas que a gente conhece. Não é muito bom ter Jesus, crianças? Não é muito bom ter Ele como nosso Salvador? Então a gente também tem que espalhar essas boas novas para todas as pessoas que a gente conhece, para os nossos amigos, para a nossa família. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado e até mais!